Eu fui criado num ambiente completamente sexualizado, não é? E eu andava com um grupo de garotos. Hoje eles podem me desmentir, eu posso estar alucinando e a minha memória pode não ser muito confiável, mas eu andava com um grupo de garotas em que nós éramos obcecados por mulheres mais velhas, completamente obcecados. Aí você diz, mulher de 20 e poucos anos, mulher de 30 e pouco. Não, você não está entendendo. Nós éramos obcecados por mulheres de 40 anos, mulheres com mais de 40 anos. E quando nós viramos jovens, né, ali nós saíamos com este intuito, né? Por causa a gente enxergava uma questão sexual nas mulheres mais velhas, que eram mais liberais. Afinal de contas, as garotinhas, né, as meninas da nossa cidade, elas tinham um nome a zelar, poderiam falar delas, tinham uma certa série de coisas, né, que seria muito difícil lidar. Então não aconteceria nada. Com a mulher mais velha existia uma possibilidade. Nós éramos obcecados pelas vizinhas, pelas professoras, pelas mães, por algumas mães, algumas vizinhas, algumas professoras, não é? E o que acontece? Aí, quando eu tinha 14 anos, né, foi o grande dia, né? E foi com uma mulher de mais idade, não é? E eu fui levado, né, para isso. E eu queria isso, né? Eu queria, se você me tirasse isso, você ia acabar comigo, né? Eu queria ter aquela experiência de qualquer jeito. Eu tive, eu fiquei feliz da vida, né? Foi uma transformação aquilo para mim, né? Aquilo para mim foi um ritual de passagem, né? E depois eu acordei me sentindo diferente. Quando eu fui para a rua no dia seguinte, eu era diferente dos outros moleques. Então, assim, isso foi a minha experiência, né? Isso foi a minha experiência. Hoje em dia eu não acredito mais nada disso, eu acho o sexo uma chatice só, mas naquela época foi o que aconteceu, né? Então, quando eu vejo, né, uma professora ser acusada de abuso pela família de um moleque de 15 anos, isso me causa um pouco de confusão e um pouco de estranheza. Assim, é lógico que cada cabeça é uma cabeça, cada cultura é uma cultura, cada sentença é uma sentença, não é? É lógico que assim, nós não sabemos a cabeça desse garoto. Era um garoto criado na rua, era moleque de rua, entendeu? Era moleque de rua, ficava para cima e para baixo, né? Era criado na rua, tive uma criação completamente equivocada, num certo ponto, né? Até de assistir filmes até tarde, de ficar na rua, de ficar na casa dos outros, de sumir, de ir para não sei aonde, de ir para baile funk. Então não dá para comparar minha cabeça com a cabeça que eu tinha com a cabeça de um moleque criado a leite com pera, né? Não dá para comparar. Mas eu, eu às vezes fico pensando, sabe? Às vezes me vem assim aquela coisa lá do subúrbio, lá do ambiente onde eu fui criado, e me veio uma coisa, será que esse moleque não estava satisfeito? Ou às vezes, ou alguns deles, né? Ou alguns deles, será que não foram eles que provocaram esses encontros? Nos Estados Unidos teve a Mary Kay Latournier, que era uma professora que teve um caso com um aluno e depois eles tiveram não sei quantos filhos
e ela foi presa, e depois que ela foi presa, ele continuou com ela. Mas tiveram outros casos, e casos até famosos aí que nós conhecemos, não é? Então, assim, isso é um discurso perigoso hoje, que você pode ser queimado, preso, jogado na fogueira, linchado, né? Pode ser esquartejado, podem te arrancar a sua pele. Isso é uma fala muito perigosa. Mas é isso, às vezes eu penso sobre isso. Mas eu acho também que o chato, assim, o chato de falar muito é que pode vir, deve sempre existir isso, né? Os idiotas, eles têm a sua função social no mundo, então virão idiotas que não vão assistir o vídeo todo e não vão falar e já vão babar, esbravejar, né? Então, assim, é lógico que a lei, é lógico que os abusos existem. É lógico que nós somos contra o abuso, porque eu sou contra qualquer coisa que tire a liberdade de uma pessoa, que tire a liberdade. Eu sou a favor da liberdade. Então, se a maldade é contra a liberdade, eu sou contra a maldade. Entendeu? Eu sou contra a maldade. Quando você subjuga uma pessoa, você está tirando a liberdade dela. Então, eu sou a favor da liberdade radical, como queria Jean Paul Sartre. Então, assim, é lógico que a lei existe para poder, né, regular as coisas. A lei, ela não pode contar com exceções, com deturpações da natureza. A lei, ela tem que ser clara. A lei, ela é uma média, né? A lei é uma média. A gente tem que aceitar a lei em todos, né? Tem que ter uma lei que regula, ó, a culpa é do adulto. O adulto é que não pode se envolver. O moleque pode desejar. O moleque pode desejar à vontade, mas o adulto, ele não pode, porque o moleque não sabe que o desejo dele é errado, que o desejo dele é uma perversão, o desejo dele é uma tara. Ele não sabe disso, mas a professora tem que saber, né? É lógico que eu entendo que a lei existe para isso, porque sem lei fica uma bagunça, né? É como diria o Immanuel Kant, você precisa de uma máxima que esteja acima de todas as máximas, não é? Você precisa de uma máxima que ela sirva para todos os momentos, não só para alguns, né? Não só para alguns. Mas eu estou levantando isso aqui. Eu falei sobre a maldade da mulher e agora eu estou falando sobre a malícia do adolescente também, né? Que é muitas vezes apagada quando que ele quer uma coisa. É isso que o livro Lolita causa confusão nas pessoas, porque a Lolita, né? A Lolita não é a pessoa mais indicada. A Lolita não é a pessoa mais indicada para ser colocada como enfim, né? A Lolita não é alguém que... A Lolita causa confusão. Ela, né? Ela causa confusão. É isso que é o barato, que é o charme do livro, que as pessoas não entendem, né? Não, o livro não é sobre o abusador. O livro é sobre a Lolita. Entendeu? O livro é sobre a Lolita. E a Lolita é foda. Entendeu? Então é isso. É uma discussão longa por causa disso. Uma conversa longa por causa disso, né? Porque é justamente entra nessa questão, né? Será que todos esses casos, nenhum deles foi o moleque que procurou? Ah, tá, mas se ele procurou, ele tá com algum problema, né? Ele tá com algum problema. Isso eu entendo, isso eu entendo. Mas queria alguém que tivesse coragem de falar. Alguns moleques, algumas vezes, desejam a professora mais velha.